Davi, cara, um prazerzão, muito boa noite. Obrigado por ter Boa vindo, noite. aceito o convite, valeu demais. Muito bom ter você aqui. A gente se conhece virtualmente, né? Aí Há muito tempo. dos grupos e tal, não sei o quê. Bem, todo mundo que vem aqui no começo, eu sei um pouco da sua história, mas a galera que não sabe, porque você é um cara divulgador científico, trabalha Sim. com ciência e tudo, eu sempre pergunto qual que foi assim o caminho que te trouxe até esse momento aí da sua vida. Você fez algum curso superior relacionado com ciência? Tem mestrado, doutorado? Chegou a dar aula com isso? Em que momento da sua vida que você falou, cara, esse negócio de ciência aí é um negócio interessante pra gente seguir? Conte um pouquinho. Então, eu comecei fazendo ciências biológicas porque, bom, eu sempre gostei muito de ciência desde pequeno. Eu, como aquela criança dos anos 90, né, eu sempre gostei muito de Jurassic Park. Ah, você foi um dos influenciados. Sim, Entendi. quem influencia os influenciadores? Jurassic Park. Todas as setas, assim, apontam pro Jurassic Park. E aí lá eu tipo, caraca, dinossauro é um negócio muito massa, cara. É um bicho enorme que sai fazendo um barulho, rugindo e destruindo carros e perseguindo pessoas, sabe? Tipo, aí em vez de eu, tipo, sei lá, ter medo deles, né? Tipo, que seria a coisa mais normal de se pensar, eu pensei, caraca, eu quero ter um dinossauro. Ou melhor ainda, eu quero ser um dinossauro. Eu ficava, pequenininho, imitando um dinossauro, saindo pela casa, assim, uma coisa meio constrangedora. E aí, o lance foi que eu sempre gostei, né, de ciência e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e queria muito testar coisas. Por exemplo, eu fiz uma coisa que eu acho que eu não falo tantas vezes, assim, mas pensando em retrospectiva faz sentido. Porque eu, quando era pequeno, eu participava de um cursinho lá que eu demorava muito pra fazer as provas, sabe, essas coisas. E aí o pequeno Davi foi pra um cursinho, que a mãe dele achou que talvez fosse meio preocupante isso. E aí eu fui pra esse cursinho pra poder fazer as coisas mais rápido. Sendo que eu não queria, tipo assim, eu queria fazer as coisas melhor e não mais rápido. Entendi. E aí... Queria caprichar mesmo nas coisas. Seu defeito. Eu sou muito perfeccionista, né? Assim. Mas o lance foi que eu realmente demorava mais, talvez mais do que eu deveria. E aí eu entrei nesse cursinho e aí eu comecei a fazer as coisas mais rápidas, mas só dentro do cursinho. Por quê? Porque dentro do lugar onde fazia aqueles testezinhos, sabe? Essas coisas pra aprender a ser mais rápido. Tinha também uma sala do lado que era gigante e cheio de coisas, cheio de treco. E era cheio de brinquedo e tal, mas a coisa que mais eu achava mais foda de todas eram pequenos bloquinhos de madeira. Tipo como se fossem dominós. Entendi. E aí eram tantos dominós, mais do que eu sequer poderia imaginar na minha mente de criança. E aí eu peguei todos os dominós e fazia coisas extremamente... Na minha cabeça eram complexas, né? Talvez não tanto hoje em dia, né? Mas, tipo, fazia bifurcações, eu fazia um subindo por cima do outro, sabe? Aí eu fazia aquela... Brincadeira, de tocar em um e sair derrubando E aí tudo. caiu o primeiro, aí caiu os outros, assim, eu vejo tudo acontecendo, e aí eu terminava rápido as coisas que eu tinha pra fazer, né? Ou seja, parecia que tava fazendo efeito, né? Mas é só porque eu queria ficar brincando com aquilo com o tempo que me sobrava. Entendi. E aí eu sempre tive essa coisa da curiosidade, né? De ficar experimentando coisas e tal. E aí eu fiz ciências biológicas na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Legal. Não tem nada a ver com porradaria, essa UFC pelo menos. E aí eu fiz intercâmbio, e nesse intercâmbio eu digo que foi importante porque eu acho que foi um momento de quebra, né, assim, de expectativas, né, do que eu tava imaginando que ia ser as coisas, porque acho que se eu não tivesse feito intercâmbio, talvez eu não tivesse feito um canal. Olha que Foi legal. o intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras. Sim, naquela época do Ciência Sem Fronteira, né? Época boa. Quando você entrou em Ciência Biológica, você entrou pra estudar dinossauro. Você queria seguir a carreira do Pirula, né? Eu tentei ser pirula, mas faltou rumo e cabelo. E sobrancelha. O que sobrou nele faltou em você, né? Exatamente. Mas que você entrou mesmo pra isso. E você queria seguir uma carreira acadêmica mesmo? Eu queria. De pesquisar dinossauros? Eu queria mesmo. Eu de vez em quando li alguns artigos e tal. Aí depois, no meio do caminho, eu descobri que eu queria estudar mais comportamento animal e tal, sabe? Legal. Aquela coisa bem da evolução mesmo.
Muito sim. legal, muito legal. Sei de algumas coisas que até hoje eu sinto mais vontade de falar disso em vídeo, mas eu acho que por ser uma coisa que seria mais da minha área, eu fico às vezes evitando de falar isso nos vídeos pra não ficar muito acadêmico, sabe? Porque Entendi. já que é a minha área, eu tenho esse medo de ir demais, entendeu? Aí no canal eu falo de várias coisas, né? Mas, enfim, antes de surgir o canal, quando eu fiz o intercâmbio e tal, eu acabei com o dinheiro com o dinheiro da bolsa, lá também as coisas são mais fáceis, né? Você foi pra onde? Na Inglaterra, né? Ah, é? Na Inglaterra. Isso dá onde lá? Qual cidade? Em Hull. Hull. Fala Hull, né? Fica Mas onde? fica no norte da Inglaterra. Ah, no norte? É desgraçadamente frio. Nossa, imagino. Não, eu falava para as pessoas lá que... E Não, você na minha saiu da cidade onde? de Fortaleza... Então, isso que é, né? Para o pessoal saber, né? Que você saiu de Fortaleza, do Ceará. Conhecida como a Terra do Sol. Sim, e tem bastante sol lá. Aí eu falava pra aqueles próprios criaturas britânicas, eu falava, não, lá em Fortaleza faz todo dia, basicamente o ano inteiro, mais de 30 graus, em algum momento do dia. Aí eles ficaram, meu Deus, cara, você tá morrendo aqui então, né? Eu, sim, disse eu, assim, congelando, né? Caramba, foi um Não, choque, né? foi estranho, mas depois acostumei. Mas Entendi. assim, o ponto foi que lá tinha algumas facilidades, aí eu consegui comprar um computador que era razoável, consegui comprar uma câmera, uma DSLR, né? Uma câmera que dá pra tirar foto, mas filma também. Um microfone também. E o microfone, tipo assim, o PC era pra jogar, a câmera era pra bater foto, o microfone era porque, sei lá, eu queria aprender a cantar, alguma coisa assim. E no fim eu não fiz nada disso com tudo isso, eu só peguei Juntou tudo as aquilo, três coisas. juntei as três coisas e pensei, cara, por que eu não vou fazer um canal, sabe? Porque eu era uma pessoa que era muito heavy user, né? Usuário pesado de YouTube, né? E eu adorava ver tudo quanto é coisa de canal, principalmente relacionado à ciência. Eu diria até que eu via mais do que hoje. Engraçado isso, né? Porque às vezes porque às depois vezes quando você começa hoje- a trabalhar, né? quando você começa a trabalhar, você, tipo, às vezes, quando sobra um tempo livre, aí às vezes eu não quero ver algo relacionado à ciência, sabe? Porque eu fico muito imerso o tempo todo nisso durante o trabalho. Aí não, quer saber, eu vou ver, sei lá, um reality show bizarro só agora. Sim, é bom pra dar uma, né? É, Isso é verdade. e aí foi isso, aí eu fui melhorando, passei os primeiros anos do canal um pouco difíceis, né? Porque acho que começar do zero é sempre difícil, né? Você Sempre. começou o Space Day do zero, Do né? zero, cara. Falando, é o que eu falo que o pessoal são anos falando pra parede, né, cara? Anos falando pra parede, não tem como, não tem como. Mas quando você voltou, você voltou e já tinha terminado o curso, foi isso? Eu voltei e fiz só mais um semestrezinho. Ah, tá. E aí eu não segui carreira acadêmica Entendi, e fui já direto na criação de conteúdo. entendi. O que eu diria que não Mas é é- algo recomendável para as pessoas, viu? Porque não façam isso, pessoal. Não larguem tudo para fazer criação de conteúdo, porque é extremamente arriscado e pode não dar certo. Ah, sim. E eu acho que foi um erro que eu fiz, mas parece que não foi um erro hoje em dia, mas só porque deu certo. Se não tivesse dado certo... Mas por que você pensa isso? Você acha que você devia ter feito o quê? Continuado? o quê? Não, eu acho que eu deveria ter tido um plano B. Entendi. Ou melhor, eu devia ter tido um plano A, mais assim, digamos, concreto, né? Mais fácil de dar certo. E o plano B ficava a divulgação científica. Mas aí eu gostava muito do que eu fazia ali na divulgação. E aí eu vou só me mergulhar aqui e seja o que Deus quiser, né? Entendi. Mas o lance seguinte também. Quando você tá na faculdade, né? Não sei lá, isso aí você conta aí pra gente. Dentro, não tô falando assim no YouTube e tal, não, mas dentro da universidade você já tinha ouvido falar em divulgação científica? Como que é? Não, então, é engraçado isso, porque eu diria que foi conhecendo você, outros divulgadores, que eu fui, isso já com o canal, né? Eu fui percebendo que o que eu fazia não era simplesmente vídeos pra internet, mas tinha algo muito maior do que aquilo. Não é, assim, questão de ser youtuber, é questão de ser divulgador científico Sim. que usa os vídeos numa O plataforma. meio, né? O meio é vídeo. esse. Pois É isso. Mas dentro da universidade você nem ouvia falar. Não, O pessoal cara, nem... não. É porque, assim, eu fiz faculdade, entrei em 2010, naquela época tinha divulgação, né? Claro. Mas eu acho que
não existia uma consciência de... Exatamente. Uma consciência da existência dessa coisa, né? Às vezes é engraçado isso, porque às vezes as coisas existem, mas a gente não tem consciência delas. Exatamente, é isso mesmo. E aí aquele negócio que eu até falo, né? Fica essa distância. Como que tá lá hoje? Você tem ideia? Lá dentro da UFC? Ah, Ou não sei, dentro da faz tempo que eu não biologia? piso, realmente. É? Mas assim, eu acho que assim, não tem como, né? As pessoas as pessoas mais novas, né, que estão chegando na UFC, na biologia, em outros cursos, em outras universidades, né, no Brasil, no mundo inteiro. Tá todo mundo, são pessoas mais novas, tá todo mundo já imerso por default, né, por padrão, nesse meio digital, né? E aí eu acho que é muito engraçado porque a minha geração, pessoas com idade próxima da minha, nós fomos a última geração a brincar de esconde-esconde, sabe? A última geração a viver um pedaço da vida sem internet, né? Aquela infânciazinha, e aí quando foi pra adolescência aí começou a internet. Aí era Mirk, MSN, essas coisas. Mas a gente viveu e tem a noção do que é analógico, né? Então a gente não é exatamente nativo digital, né? Talvez a gente tenha sido a última geração a não ser 100% nativa digital na história da humanidade. Ah, com certeza. Com certeza. Isso aí vai ter implicações terríveis, né? Delícia. Já tá tendo, né? Delícia. Mas com certeza você, por exemplo, já influenciou alguém a fazer biologia. Já. E eu já vi relatos de pessoas que chegaram pra mim dizendo isso. E aí, como que é? Eu acho muito legal, cara. Eu acho, tipo assim... às vezes quando a gente fica conversando, né, com a câmera e, enfim, também vê os comentários e tal, a gente vê coisas escritas no computador, vê likes, vê números, mas é engraçado porque a gente meio que não se toca, às vezes, né, porque assim, quando você, por exemplo, sei lá, na primeira vez que você chegou aqui, você deve ter ficado, nossa, que legal, que incrível, eu tô pensando assim, exatamente isso agora, mas se... eu entrei aqui pela 1000ª vez, você se acostuma com as coisas e esquece o quão incrível é, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, como criador de conteúdo, esquece o quão incrível é ter uma audiência, pessoas que acompanham você, que gostam de você, e estão lá sendo influenciadas, cara. E são pessoas, às vezes, que estão com uma idade escolar, idade acadêmica, assim, pessoas que estão... Ou mesmo mais velhas, né? Querendo entrar em algum curso e tal, e aí você chega lá, de repente, naquele momento exato na vida da pessoa, assim, que podia ser um ponto de inflexão, você chega lá e influencia ela para um lado. Sim. Eu acho muito legal e, ao mesmo tempo, isso me faz pensar que se é um grande poder, isso tem grandes responsabilidades. Um abraço pro tio Ben aí, tá? Que você tem é isso mesmo, né? Tem uma responsabilidade no que você tá falando ali, né? Que você vai estar... A pessoa, às vezes, ela tá numa dúvida tão grande, e às vezes ela liga, deixa eu ver o que esse cara que vai falar. Aí você fala, é isso aí, né? Às vezes a pessoa define anos da vida dela. Sim. Com base numa pequena coisa que você falou, né? Às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho só, né? Exatamente. E é muito legal isso. É muito legal e é uma responsabilidade muito boa. E assim, isso é um lado da responsabilidade, né? Mas eu acho que mesmo quem não tá nesse período de escolher profissão, essas coisas, ainda assim é muito importante o que a gente faz, porque, cara, tem gente que acredita em teoria da conspiração, né? Sérgio sabe melhor do que eu. Com certeza. Sobre terra plana, essas coisas. E, enfim, tem gente que, sei lá, às vezes está só com tempo livre e podia estar vendo uma bobeira, alguma coisa que talvez não ia acrescentar tanta coisa na vida dela. E tudo bem também não acrescentar... Tipo, tudo bem a pessoa consumir conteúdo que não acrescente 100% o tempo todo coisas na vida dela. Mas é legal às vezes ver alguma coisa a respeito, né? E aí a gente vai lá e incrementa alguma coisa, dá uma coceirinha na curiosidade dela. Eu acho uma parada da hora e é uma responsabilidade muito doida, né? Não, Se eu ficar pensando sobre isso, eu nem faço nada. Que você fica às vezes, cada palavra que você diz ali, né? Às vezes você não tem noção do efeito que ela vai ter naquelas pessoas todas que estão vendo o seu vídeo, né? Sim.
E o legal é o feedback que eles dão nos comentários, que é isso que, porque a gente, quando tá fazendo vídeo, a gente tá falando pra uma câmera, a gente não sabe até onde chega, né? Uhum. E esses comentários são muito importantes, por isso que a gente fala, comentem se gostou ou não, porque é importante para saber, inclusive eu lembro uma época quando você começou, que você até ficou meio desanimado, bem desanimado, Sim, né? eu quase Inclusive- parei o canal já. exatamente. Já, quase parei. Então é importante esse feedback do pessoal. É porque, assim, criação de conteúdo é uma coisa que pode ser glamurosa, mas na prática não é muito não, sabe? É muito trabalho e é uma coisa que não te dá segurança de nada. As coisas podem, de repente, mudar no algoritmo e você se lasca e é isso, um abraço. Então, eu acho que ter o apoio das pessoas é muito essencial, sabe? Porque eu acho que criar conteúdo, seja de ciência ou o que quer que seja, é muito sobre conexões, né? Então, você fazer a conexão com as pessoas que estão te assistindo, ter o seu público fiel, né? Eu acho que é algo muito importante. Com certeza. E você quase desistiu por quê? Cara, porque lá no início eu tava, imagina, né? Há 3 anos tentando fazer o meu plano A dar certo. E não tava dando certo. Por isso que eu comentei isso, né? Que tem outros planos, né? Não tem só o plano A, tem o B, o C, o D e por aí vai. E aí eu não tava conseguindo, eu tava tentando, já tinham 3 anos disso. Eu basicamente desisti. Aí eu fui pra um evento que tem, né, de um fundo chamado Serrapilheira e tal, que ele ajuda a ciência e a divulgação científica. Aí eu conheci muita gente incrível, eu fiquei mega empolgado de voltar a fazer as coisas. Eu meio que tinha parado por um mês já, mais ou menos. E aí cara, muito, muito foda tudo isso, vou voltar. E aí eu voltei e acabei reformulando muita coisa do canal. Foi a época, por exemplo, que eu tirei o Gobertos, o Miguel, sabe? Eram. Quem O pessoal sente falta, né, cara? o pessoal sente falta. E Você foi tinha que ter difícil. deixado, cara. Não, mas foi difícil, viu, tirar isso. Porque eu achava que era algo central do canal, isso. Entendi. Tipo, faz parte da identidade central do canal. Não, pode falar. aí, E aí eu achava que isso não podia sair. Mas eu tirei e segui adiante. Podia não ter feito isso. Mas naquele momento eu achei que eu deveria. Mas você achou o quê? Porque assim, vou tirar pra mostrar que realmente é uma quebra. Tipo, Sim, antes e depois do... foi uma quebra total. Antes Foi e uma quebra depois do total. Miguel. Before Miguel e After Miguel. É. BM. né? Mas, pois é, eu queria fazer essa quebra para as pessoas entenderem isso. Entendi. E eu queria dar uma outra cara pro canal, que eu acho que talvez ter o Miguel, o Fantoche, né? E aqueles bonequinhos de palitos, o Goberto, talvez não encaixasse. E depois disso eu mudei mais outras vezes, né? Agora eu tô passando acho que pela segunda maior quebra no canal. Agora. Porque saiu hoje é quarta-feira, saiu um vídeo que a gente tem ilustrações autorais, que a gente tem animação na maior parte do vídeo, sabe? É uma coisa que a gente tá fazendo, tá caminhando para ser uma coisa mais autoral, por exemplo, como é o Nostalgia Animado, por exemplo. Que é só com assets, né? Com desenhos. Você quer meio que tirar a sua cara. Não, eu vou ficar com a minha cara, mas assim, em vez de aparecer uma imagem de terceiro, coisa do tipo, vai ser tudo Quando autoral. For as coisas vão ser vocês vão fazer. Isso, vai ser ilustração, vai ser desenho, vai ser essas coisas. Legal. E eu tô mega empolgado, cara. Eu tô com uma equipe muito legal, muito boa, e eu tô muito satisfeito, assim, do resultado que a gente tá conseguindo, e eu acho que é só o começo. A gente quer virar uma Pixar aí, né, basicamente. Maneiro demais isso aí. A gente tá almejando alto.